Vamos ter que desligar a luz. É, tem que usar agora alguma parede, né, pelo menos. Vamos usar esse aqui só pra Nossa. gente testar com vocês. História de John Jones. John Jones. Rapaz, velho. Uma coisa que eu ia perguntar, ele já lutou com esse potão ou não? Jonathan Dwight Jones nasceu no dia 19 de julho de 1987, em Rochester, Nova York. O filho de Arthur e Camille Jones, um pastor de igreja e uma enfermeira. John tem 2 irmãos, Arthur Jones, o mais velho, e Chandler Jones, o mais novo. Ambos se tornaram grandes jogadores de futebol americano e campeões do Super Bowl, enquanto a irmã mais velha, Carmen, infelizmente faleceu aos 18 anos de idade, vítima de um câncer. John Jones começou a praticar artes marciais desde criança. Como seus pais eram muito religiosos e tinham uma educação bem rígida com seus filhos, proibindo de ver televisão e sair de casa depois das 18 horas, Jones então praticava wrestling com seus irmãos no porão de sua casa. No colégio, Jones foi praticar futebol americano junto com seus irmãos, onde acabou ganhando o apelido que se tornaria o seu nome de guerra no MMA. Devido à sua alta estatura, membros compridos e por ser bem magrelo, seu treinador lhe deu o apelido de Bones, que significa ossos em inglês. Enquanto seus irmãos seguiram no futebol americano, Jones viu que tinha mais talento no wrestling, na luta greco-romana, e chegou a ser campeão estadual e nacional no juvenil. E depois de anos competindo no wrestling, Jones resolveu abandonar a vida de atleta para tentar se tornar um policial, mas na época sua namorada e noiva Jessie Moses acabou ficando grávida de sua primeira filha, então Jones acabou indo trabalhar como segurança para tentar ganhar um dinheiro e ajudar sua família. Até que um belo dia, literalmente do nada, um amigo o chamou para conhecer uma academia de MMA local em Cortland, chamada de Bomb Squad. Hoje em dia, Jones comenta que isso foi simplesmente o destino o chamando, o momento em que Deus o colocou no caminho da grandeza. Jones aceitou o convite desse amigo, foi treinar na academia Bomb Squad e a partir daí a sua história finalmente havia começado. Depois de apenas 5 meses treinando MMA, John Jones já fez sua estreia no profissional, aos 20 anos de idade, em abril de 2008. E acreditem se quiser, mas ele fez e venceu 3 lutas no seu primeiro mês como lutador profissional. Ele lutou 3 finais de semana seguidos. E a princípio seu apelido era Chocolate Sexual. Depois ele trocou para Bones. E com apenas 3 meses como lutador, John Jones já tinha um cartel de 6 vitórias e nenhuma derrota. E foi campeão meio pesado do Battle Cage. E foi aí que em julho de 2008, John Jones recebeu um chamado do UFC, pedindo para ele aceitar uma luta de última hora contra o invicto brasileiro André Guzmão. E assim, aos 21 anos de idade, John Jones fez a sua estreia no UFC no dia 9 de agosto de 2008, apenas 4 meses depois de iniciar sua carreira profissional no MMA. E ele já chamava a atenção por sua monstruosa envergadura. Jones tinha 1,93 de altura e incríveis 2,15 metros de envergadura, a maior envergadura já registrada no UFC. E sem muitos problemas, Jones dominou a luta, venceu André Guzmão e estreou com sucesso no UFC. E na luta seguinte, em janeiro de 2009, o jovem Jones foi jogado para os Leões. Foi escalado para enfrentar o veterano e finalista do TUF, Stephan Bonnar, mas Jones impressionou mais uma vez e dominou Bonnar na luta, aplicando golpes que chocaram o mundo, como a cotovelada giratória que fez o americano quicar no chão. Já em julho, ele participou do histórico UFC 100, onde finalizou Jake O'Brien no segundo round. E foi depois dessa luta que Jones entrou na Jackson Inc., em Albuquerque, Novo México, uma renomada academia de MMA que seria sua equipe por vários e vários anos. Mas a sua primeira luta com a Jackson Inc. foi justamente a mais polêmica de toda a sua carreira. John Jones enfrentou Matt Hamill em dezembro de 2009 e, caminhando para o fim do primeiro round, Jones estava massacrando o adversário e quase conseguindo um nocaute técnico, até que ele acabou desferindo uma cotovelada ilegal e a luta foi paralisada. Nessa situação, o árbitro originalmente tiraria 1 ou 2 pontos de Jones, mas como ele tentou se comunicar com Hamill e o mesmo não respondia, ele acreditou que o americano havia sido nocauteado pelos golpes ilegais. Dessa forma, a luta foi encerrada e John Jones foi desclassificado por uma cotovelada ilegal, sofrendo a primeira e única derrota de toda a sua carreira. Porém, Hamill não havia sido nocauteado pelas cotoveladas ilegais, e o motivo por ele não responder às falas do árbitro é porque o Hamill, desde nascença, é surdo-mudo.
Após a derrota que não parecia uma derrota, Jones voltou a lutar em março de 2010, nocauteando o futuro campeão do One Championship, Brandon Vera. Em agosto, ele nocauteou Vladimir Matsushchenko e em seguida, em fevereiro de 2011, John Jones foi emparelhado contra o invicto campeão do TUF, Ryan Bader, um dos principais lutadores da divisão na época e que viria a se tornar duplo campeão do Bellator no futuro. John Jones dominou completamente a luta e finalizou Bader facilmente no segundo round, na mesma noite em que Anderson Silva nocauteou Vitor Belfort. Logo após essa luta, foi anunciado que o ex-campeão e parceiro de treinos de Jones, Rashad Evans, havia se lesionado e estava fora de sua próxima luta contra o campeão da categoria, Mauricio Shogun. John Jones então foi convocado para substituir Evans de última hora e enfrentar Mauricio Shogun pelo cinturão dos meio pesados. O problema é que Jones teria menos de um mês de preparação para enfrentar o campeão da categoria, e ainda era o Shogun, lenda do Pride no auge da carreira e com 30 anos de idade. Mas o jovem Jones aceitou o desafio e no dia 19 de março de 2011 ele enfrentaria Mauricio Shogun pelo cinturão meio pesado do UFC. No dia anterior do evento, Jones teve uma surpresa nas ruas. Ele estava com seus treinadores e viu uma mulher sendo assaltada. Jones então correu atrás do ladrão, que estava armado com uma faca, e o imobilizou até que a polícia chegasse no local. Por sorte, Jones não teve ferimentos e a luta contra Shogun continuou de pé. E em uma das melhores performances já vistas na história do UFC, o jovem Jones dominou e espancou Mauricio Shogun durante toda a luta. O golpe de misericórdia veio no terceiro round, com uma joelhada na cabeça do brasileiro, e finalmente o combate foi encerrado. E John Jones, aos 23 anos de idade, se tornou o campeão mais jovem de toda a história do UFC, apenas 3 anos depois do início de sua carreira no MMA. Na madrugada do dia 19 de março de 2011, a era John Jones havia finalmente começado. Ah, UFC antigo. Rapaz. Apesar da grande conquista, havia uma pessoa que tinha ficado furiosa com a vitória de John Jones no UFC 128. E esse alguém foi seu ex-parceiro de treinos e ex-campeão da categoria, Rashad Evans. Rashad se sentiu traído por Jones ter aceitado a luta contra Shogun e por isso deixou a Jackson Inc. e começou a fazer campanha por uma luta contra seu ex-parceiro John Jones. Mas como Rashad ainda estava lesionado, outra pessoa teve que pular à frente e enfrentar Jones na sequência. E esse alguém foi o também ex-campeão meio pesado do UFC e lenda do Pride, Quinton Rampage Jackson. A luta ocorreu em setembro de 2011 e mais uma vez Jones dominou um ex-campeão da categoria, chamando a atenção pela versatilidade, técnicas pouco ortodoxas, como pisões no joelho, e pelo uso dos seus perfeitos 2,15 metros de envergadura. Jones finalizou Rampage no quarto round sem problemas e defendeu seu cinturão pela primeira vez. E agora, pela lógica, o próximo adversário deveria ser o Rashad Evans, mas ele acabou sofrendo uma nova lesão. Dessa forma, o também ex-campeão Lyoto Machida assumiu a vaga de desafiante. Jones e Lyoto se enfrentaram em dezembro de 2011 e pela primeira vez vimos Jones passar um certo perigo em uma luta, passando dificuldades no primeiro round com o Karateka, mas o campeão assumiu o controle no segundo round, abriu um corte feio no rosto do dragão e finalizou o brasileiro com uma guilhotina assustadora. Segunda defesa de cinturão bem sucedida. E finalmente chegou a hora de John Jones e Rashad Evans se enfrentarem, e a luta foi marcada para abril de 2012. E por causa do passado e da rixa entre os dois, a rivalidade chamou bastante atenção, e era uma das lutas mais aguardadas do ano. E no evento principal do UFC 145, John Jones dominou completamente todos os rounds do confronto contra o seu ex-parceiro de treinos, vencendo pela quarta vez seguida um ex-campeão do UFC e defendendo seu título dos meio pesados pela terceira vez. E após essa vitória, após se consolidar como campeão dominante da categoria dos meio pesados, Jones chegou ao status de estrela do UFC, conseguindo contatos, entrevistas e patrocínios inéditos. Porém, foi justamente nessa época em que ele ascendeu para o estrelato que a fama acabou subindo a cabeça. Foi aí que os problemas de Jones com a justiça começaram a aparecer. Na verdade, um pouco antes disso,
muitos fãs já estavam com o pé atrás com Jones, depois das várias declarações de Rashad Evans, afirmando que o campeão não era quem parecia ser, que na verdade ele era falso, que fingia ser uma pessoa boa. E aí, em maio de 2012, Jon Jones foi preso por dirigir embriagado e bater com seu carro num poste, junto com 2 passageiros dentro do carro. Alguns meses depois, Jones faria sua quarta defesa de cinturão contra Dan Henderson no UFC 151, mas o Henderson acabou se lesionando e Jones se recusou a enfrentar o substituto Chael Sonnen de última hora. Sendo assim, o UFC 151 foi o primeiro pay-per-view cancelado da história do UFC. E não só a luta principal, mas todo o card, que incluía vários estreantes, foi cancelado de última hora. E Jones recebeu toda a culpa na visão do UFC, da mídia e dos fãs. E a popularidade de Jones caía cada vez mais com esse misto de problemas dentro e fora do mundo das lutas. O campeão defendeu seu cinturão pela 4ª vez no UFC 152, contra mais um ex-campeão da categoria, Vitor Belfort. No primeiro round, Jones levou um dos maiores sustos de sua carreira, ao ser pego em uma chave de braço do brasileiro. Belfort disse que chegou a sentir o braço do campeão estalando e que estava muito perto de finalizar, mas Jones conseguiu se soltar e prosseguiu dominando Vitor pelo restante da luta, até finalizar o brasileiro no 4º round e defendendo seu cinturão mais uma vez. Na sequência, Jones foi escalado para ser o treinador da 17ª edição do The Ultimate Fighter contra Chael Sonnen, na qual se encerraria com uma luta entre os dois no final da temporada. A luta aconteceu no UFC 159 em abril de 2013 e Jones simplesmente atropelou Sonnen ainda no primeiro round, vencendo o gangster americano na sua própria especialidade, a luta agarrada. Curiosamente, enquanto nocauteava Sonnen no solo, Jones sofreu uma grave lesão no dedão do pé. Se por acaso Sonnen tivesse conseguido sobreviver àquele round, o médico teria interrompido a luta no intervalo, devido à grave lesão de Jones. E assim, Chael Sonnen teria vencido por interrupção médica. Mas como Jones conseguiu o nocaute ainda no primeiro round, ele conseguiu defender seu cinturão pela 5ª vez, apesar da grave lesão. Em setembro de 2013, Jon Jones faria a sua 6ª defesa de cinturão. Caso conseguisse, ele passaria a ser o maior campeão da história dos meio pesados, superando Tito Ortiz. E o adversário seria o jovem prospecto Alexander Gustafsson, um gigante sueco de 1,96 de altura e mais de 2 metros de envergadura, a primeira vez em que Jones enfrentaria alguém maior do que ele. Porém, apesar da excelente fase do sueco, que vinha de 6 vitórias seguidas, poucos esperavam que ele poderia surpreender, afinal era o adversário menos conhecido de Jones até então, e por isso a luta foi tão surpreendente. Logo no primeiro round, Gustafsson quebrou mitos e se tornou o primeiro a conseguir quedar e fazer Jones sangrar em uma luta. Após perder o primeiro round, Jones empatou a luta vencendo o segundo, mas no terceiro o sueco voltou com tudo e assumiu a liderança por 2-1. Jones estava sofrendo como nunca nas mãos de Gustafsson e estava perdendo também o 4º round, mas na reta final ele conseguiu tirar um coelho da cartola e encaixou uma cotovelada giratória que abalou o desafiante. Jones caçou Gustafsson e lançou tudo que tinha para nocautear o sueco. O desafiante sobreviveu, mas Jones conseguiu reverter o round ao seu favor e aproveitou o momento para vencer o 5º round também, superando Alexander Gustafsson na luta mais difícil de toda a sua carreira. A luta entrou para a história como uma das melhores lutas da história do UFC e chegou a entrar no Hall da Fama da organização. E como Gustafsson havia sido aquele que chegou mais perto de vencer o campeão e na visão de muitos fãs deveria ter vencido a luta, todos pediam por uma revanche imediata entre os dois. Mas ao invés disso, a próxima luta do campeão seria contra o brasileiro Glover Teixeira, que estava invicto a 20 lutas e seria futuramente o campeão da categoria em 2021. A luta ocorreu em abril de 2014. Jon Jones dominou completamente o combate, vencendo todos os 5 rounds, se tornando assim o primeiro a vencer Glover Teixeira em quase 10 anos. Essa foi a 7ª defesa de cinturão de Jones, e após vencer Jimmy Manua na Inglaterra, Alexander Gustafsson ganhou a chance de revanche, e a segunda luta contra Jon Jones foi marcada para setembro de 2014, mas logo em seguida foi cancelada após o sueco sofrer uma lesão no menisco, e com isso, o invicto wrestler olímpico e ex-campeão peso pesado do Strikeforce, Daniel Cormier, seria o próximo adversário de Jon Jones. Oh, you got your ass whooped today, buddy. No, I didn't. You're a pussy. Oh, yeah, you did it. I had you on You're your back. such a little. I had Oh you my on your God. back. I had you on your back. You suck, bro. You're such a little. Yo. Isso pode? Are you still there?
A mudança trouxe à tona uma das maiores rivalidades da história do MMA. A rixa entre Jon Jones e Daniel Cormier era 100% real, resultando em brigas, discussões, provocações e até ameaças de morte. Because you are just terrible. You're the f***ing scum of the earth. You are a terrible human being, but you can sure turn it on, huh? Thank you. I wish they would let me next door so I can spit in your f***ing face. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that. You right? could never kill me. I would literally kill you. Yeah. Finalmente, os dois se enfrentaram no dia 2 de janeiro de 2015. Em uma luta competitiva, Jones acabou vencendo Cormier e rendeu a primeira derrota da carreira do wrestler olímpico. Ele ainda chegou a vencer o especialista na própria especialidade mais uma vez, quedando DC 5 vezes na luta. E após o combate, foi revelado que o campeão havia sido pego no teste antidoping pelo uso recreativo de cocaína. Essa foi a primeira vez em que Jon Jones caiu no antidoping. No mesmo mês em que Jon Jones e Cormier se enfrentaram, um resultado chocante alterou todo o rumo da categoria dos meio pesados. Alexander Gustafsson foi nocauteado pelo temido nocauteador Anthony Johnson, ainda no primeiro round, e assim surgiu um novo desafiante ao trono de Jones. A luta entre Jon Jones e Anthony Johnson foi marcada para maio de 2015, e como ele passou tranquilamente pelo maior desafio do campeão, a expectativa da luta era bem grande, pois muitos acreditavam que Johnson poderia ser o cara a finalmente bater o rei dos meio pesados. Porém, foi nessa época em que o mundo descobriu a grande verdade, que o único que pode vencer Jon Jones é ele mesmo. Caraca, mano, esse cara é bizarro. Em abril de 2015, ocorreu um grave acidente na cidade de Albuquerque. Um motorista atravessou o sinal vermelho, bateu no carro de uma mulher grávida e fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A polícia chegou no local, investigou o veículo e, junto com algumas drogas, estava a identidade do motorista, Jon Jones. Mais tarde, Jones finalmente se entregou para a polícia e foi preso, e com isso ele foi destituído do seu cinturão do UFC, depois de quase 5 anos como campeão. A categoria agora precisava de um novo campeão, e assim Daniel Cormier substituiu Jon Jones e enfrentou Anthony Johnson de última hora, pelo cinturão vago da categoria. Cormier finalizou Johnson no terceiro round e assim se tornou o novo campeão meio pesado do UFC. Depois de 5 anos, alguém diferente de Jon Jones segurava o cinturão da categoria. Cormier passou a defender seu título e chegou a bater Alexander Gustafsson em outubro de 2015, até que finalmente Jones foi liberado em 2016 e recebeu a chance de enfrentar Daniel Cormier direto pelo cinturão. Mas DC sofreu uma lesão e Jones enfrentou Ovin Sanprou pelo cinturão interino. E mesmo depois de 1 ano e meio parado, Jones venceu o SP e conquistou o título interino. Nessa época, Jones teve mais um problema com a justiça e foi preso por disputar um racha em Albuquerque, mas conseguiu a liberdade depois de um acordo judicial. A revanche entre Jones e DC foi marcada para o UFC 200 em julho de 2016, mas faltando 2 dias para o combate, uma das maiores bombas caiu em cima do legado de Jones. A usada agência antidoping do UFC revelou que Jon Jones testou positivo para bloqueadores de estrogênio. Com isso, a revanche contra DC foi cancelada, Jones perdeu o título interino e foi suspenso por 1 ano. Anderson Silva substituiu Jon Jones de última hora, mas foi derrotado por Daniel Cormier no UFC 200. DC seguiu como campeão da categoria e voltou a defender o título em abril de 2017, até que a suspensão de Jones chegou ao fim e a revanche entre os dois foi marcada para julho de 2017. E dessa vez, após 2 rounds bem acirrados, Jones conseguiu nocautear seu grande rival e reconquistou o cinturão dos meio pesados. Só que algumas semanas depois da luta, a usada revelou que Jones foi pego novamente no doping, dessa vez pelo uso de Turinabol, um esteroide que auxilia no ganho de massa muscular. A revanche contra DC foi anulada e assim Cormier foi restituído como campeão da categoria. Mano, Jones poderia ter pego até 4 anos de oponente suspensão pelo novo flagra, mas teve a pena reduzida para 15 meses, após Jones ajudar a usada com uma espécie de delação premiada. Nesse meio tempo, Cormier continuou defendendo seu cinturão dos meio pesados, até que em julho de 2018 ele subiu para o peso pesado e se tornou o segundo duplo campeão da história do UFC. Com isso, DC abriu mão do cinturão e ficou apenas lutando no peso pesado. E para disputar o novo cinturão vago, o UFC agendou a tão sonhada revanche entre Jon Jones e Alexander Gustafsson para dezembro de 2018. Só que novamente problemas com doping voltaram a assombrar a carreira de Jones, quando 33
2 picogramas foram encontrados no seu organismo. Porém, a USADA revelou que a quantidade encontrada era tão pequena que seria impossível ter sido de uma nova ingestão, e que esses picogramas eram resquícios do que foi encontrado no ano passado. O presidente da USADA chegou a dizer que a quantidade encontrada no corpo de Jones era como se um grão de sal caísse em uma piscina olímpica, e que era impossível ter quaisquer aumento de performance com essa quantidade em seu corpo. A luta foi mantida de pé, mas foi transferida para a Califórnia. E depois de 15 meses parado e 3 anos depois de perder seu cinturão, Jon Jones nocauteou Alexander Gustafsson e reconquistou o título dos meio pesados. Nossa, que história, hein? Rapaz, Altos e baixos, total. Diferente do seu primeiro reinado, onde dominou e venceu Então, vários suco que ele ex-campeões e tomava, futuros velho. campeões em sequência, a segunda era Jon Jones Rapaz. passou longe de ter o mesmo brilho. A primeira defesa de cinturão desse novo reinado foi em março de 2019, quando dominou Anthony Smith com uma performance bem morna, apesar de incontestável. Na sequência, em julho do mesmo ano, novamente com uma atuação sem brilho, Jones passou raspando pelo brasileiro Thiago Marreta, a primeira decisão dividida de toda sua carreira. Até que em fevereiro de 2020, Jones teve a luta mais dura de sua carreira desde o primeiro combate contra Alexander Gustafsson e quase perdeu seu cinturão para o americano Dominic Reyes, mas acabou saindo vencedor em uma polêmica decisão dos juízes. O curioso é que Jones não parecia ter uma queda de rendimento, mas sim uma clara falta de motivação. Sem grandes nomes ou ex-campeões na categoria para adicionar no seu cartel, Jones parecia pouco motivado a continuar nos meio pesados. Foi aí que ele decidiu deixar a categoria para sempre e buscar novos desafios no peso pesado, em especial para enfrentar o temido campeão Francis Ngannou. E assim, Jones abriu mão do título dos meio pesados em setembro de 2020 e começou a ganhar peso e a se preparar para a nova categoria. Mas a mudança demorou muito mais do que o esperado, e Jones voltou a ter problemas fora do octógono, sendo preso por dirigir drogado e disparando uma arma de fogo pela janela do carro e por agredir sua noiva Jessie Moses, na mesma noite em que foi indicado ao Hall da Fama do UFC, por sua primeira luta contra Gustafsson. Com esses crimes, Jones foi expulso da Jackson Inc. depois de mais de uma década treinando lá. Ele então entrou para a equipe do Henry Cejudo, ex-campeão do UFC, e voltou à sua preparação. Mas outros problemas surgiram e envolviam o campeão dos pesos pesados, Francis Ngannou, que estava em uma guerra fria com o UFC, exigindo uma série de mudanças em seu contrato para poder renovar com a organização. Com isso, mesmo estando pronto para lutar, Jon Jones ficou congelado enquanto o UFC tentava resolver essa situação com o Ngannou. E finalmente, em janeiro de 2023, a conclusão dessa história chegou, mas Francis Ngannou decidiu não renovar com a organização, abriu mão do cinturão e deixou o UFC. E com isso foi marcada uma luta entre Jon Jones e o ex-campeão interino dos pesos pesados, Ciryl Gane, para definir quem seria o novo campeão linear. E mesmo depois de 3 anos parado, estreando em uma nova categoria e aos 35 anos de idade, Jon Jones teve uma das, se não a melhor apresentação de sua carreira e finalizou Ciryl Gane em apenas 2 minutos de luta, se tornando o novo campeão peso pesado do UFC e o maior lutador de MMA de todos os tempos. Os pesos pesados, né? Rapaz, Nossa, mano, 2023. Por mais que sempre haja discussão e sempre vai ter discussão sobre quem é o maior lutador de todos os tempos, é difícil discordar do status de Jon Jones no topo da lista. São 15 vitórias em lutas valendo cinturão do UFC, apesar da desqualificação, ele nunca foi derrotado de fato, dominou 4 gerações diferentes dos meio pesados, conseguiu ser campeão de uma segunda categoria, sendo as duas as mais pesadas do UFC, nunca levou um knockdown, dificilmente chega a passar perigo em uma luta, bateu vários ex-campeões e futuros campeões do UFC e também de outras organizações, e ainda terá a chance de vencer mais um em julho, quando fará sua primeira defesa do cinturão peso pesado contra Stipe Miocic. O mais incrível é que Jones é considerado o maior
apesar das polêmicas, apesar das prisões, das suspensões. Jones passou 3 anos inativo para subir para o peso pesado e mais 3 anos no total sendo suspenso por doping ou prisão. Foram 6 anos de carreira perdidos no total. Então, apesar de tudo, apesar de ser considerado o maior da história, Jones poderia ter sido ainda maior. O que eu vou dizer agora pode ser insano, mas o Jon Jones nunca atingiu o seu potencial máximo de fato. E isso é simplesmente assustador. No fim das contas, permanece aquela frase que Jon Jones é o único que pode vencer a si mesmo. E embora seja considerado o maior lutador de todos os tempos, ele também pode ser considerado como o maior desperdício de todos os tempos, por todos esses anos que ele jogou fora, por causa dos seus próprios demônios. Nossa, sensacional. Mano, valeu, meus amigos, pelo patrocínio, hein? Obrigado Tá louco, pelo patrocínio, hein? Bugou tudo. Mas, mano, muito bom. Nossa, velho, a história dele é realmente altos e baixos, mas ele foi o próprio vilão, cara, da história dele, né? Sempre se sabotando, ele mesmo se sabotava, não precisava de outros, né? Velho. Nossa. Não, é muito foda, velho. Muito bom, meus amigos. Nossa, sabe o que é mais foda, velho? Porque o único vilão é ele mesmo. O único oponente dele é ele mesmo, meus amigos. Isso não é tem, comprovado aí, não ó. tem como, velho. Nossa, tá maluco, velho. Velho, o cara ganha tudo. O cara ganha tudo. Só que daí ele vai lá, fuma uma, cai no dop. Sim, ou então, ó. Mano do céu. Mano. Será que ele falava assim, velho? Eu ganho já tudo. Já, porque os caras ganham milhões e milhões, né? É podre de rico. Acho que ele chutou o pau da barraca mesmo. Ele falou, mano, ninguém me vence. Deixa eu fumar uma aí pra ver se, sei lá. Sei lá, né? Não sei. Nossa, Rapaz, velho. a última de mas o fanboy da La Week foi demais. Caramba, gente. Velho, hoje muito obrigado ficaremos por esses aqui, patrocínios meus amigos. aí, Foi bem legal. porque- Acompanhar essas coisas de luta aí são legais de ver. Ó, Quando vocês Poatan quiserem brabo. patrocinar mais, podem mandar, beleza? Verdade. Poatan brabo. Mas esse Jones aí, rapaz, Não, o esse cara... Jones aí eu tô indignada, mano. Sério. Nossa. Acho que eu nunca vou esquecer Mano. dele surrando os caras. E ó, e é como eu falei aquela hora, o cara ele não tem o porte que nem o dos caras assim que toma bomba, que sabe, pum. O cara não, mano, ele só que tem a diferença, você viu? Desde lá do colegial lá, ele já fazendo aqueles negócios lá, né? Ele sabe como, sabe, arregaçar o cara assim, Mano, muito jiu-jitsu, rapaz, velho.